Olha, se tem um relato na Bíblia que já começa com tudo, num ritmo alucinante, é o Evangelho de Marcos. Vamos dar uma olhada em como essa história cheia de ação se desenrola. Pois é, não tem rodeio. A primeira frase do livro já é, na verdade, a conclusão. Isso já joga uma pergunta no ar, né? Ok, a afirmação é essa, mas como a história vai provar um ponto tão grandioso? E a gente já entra na história num ritmo acelerado. De cara, somos apresentados a uma figura cheia de poder, mas também cercada de muito mistério. Não tem história de infância, não tem contexto, nada. Jesus de Nazaré simplesmente aparece em cena. Ele é batizado e, de repente, uma voz que vem do céu declara quem ele é. Imagina só presenciar isso. Essa confirmação celestial funciona como um pano de fundo para tudo o que acontece depois. Só que, aqui na Terra, para as pessoas que estão vendo tudo aquilo, a identidade dele continua sendo uma grande interrogação. E, mais uma vez, a ação é imediata. Assim que João Batista é preso, Jesus já começa seu trabalho público com essa mensagem que soa quase como um alarme, sabe? É algo urgente. A partir daí, a narrativa começa a construir um caso para provar aquela identidade. Mas não é com argumentos ou discursos, não. É através de uma série de atos de poder realmente impressionantes. E claro, as pessoas que viam tudo aquilo ficavam se perguntando: que tipo de autoridade é essa que esse homem tem? E o mais interessante é que esse poder se manifestava em todas as áreas possíveis. No ensino, as pessoas percebiam que ele falava de um jeito diferente, com autoridade. Ele dava ordens a espíritos impuros e eles obedeciam. Ele curava todo tipo de doença. E até a natureza. Vento e mar o obedeciam. E talvez o mais chocante de tudo, ele afirmava que tinha poder para perdoar pecados. Era uma autoridade que abrangia tudo. Isso tudo deixava o povo maravilhado. E os demônios, eles sabiam exatamente quem era Jesus. Mas daí que entra o detalhe curioso. Ele sempre mandava eles ficarem quietos, proibia que contassem. Isso cria uma tensão enorme na história, né? As evidências estão todas lá, mas ele insiste em manter um certo segredo. É o que muitos chamam de segredo messiânico. Bom, agora a gente chega no grande ponto de virada de toda a história. O momento em que o segredo finalmente é dito em voz alta, mas de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. Depois de tudo que eles viram e viveram, Jesus vai direto ao ponto. Ele olha para os seus seguidores mais próximos e faz a pergunta que estava no ar o tempo todo, a pergunta central de todo esse mistério. E aí vem a resposta de Pedro. A resposta que, em teoria, soluciona o enigma. Ele identifica Jesus como o Messias tão aguardado, o Cristo. Mas é aqui que está a grande virada da narrativa. No exato momento em que a sua identidade como Messias é declarada, Jesus redefine completamente o que esse título significa. A expectativa popular era de um Messias conquistador que traria poder político e vitória militar. Mas a realidade que Jesus apresenta é o oposto. Um servo que sofreria, seria rejeitado e morto para só então ressuscitar. Foi um choque total para os discípulos. É a primeiríssima vez que ele ensina isso abertamente. A história, que até então era sobre demonstrações de poder, se torna uma jornada em direção ao sofrimento e à morte. Com sua identidade e sua missão agora redefinidas, Jesus segue direto para Jerusalém, para o confronto final com as autoridades religiosas e políticas da época. E os eventos da última semana se desenrolam numa velocidade impressionante. Ele entra em Jerusalém e é aclamado pelo povo. Logo depois, causa um conflito no templo ao expulsar os comerciantes, o que enfurece os líderes. A partir daí, ele é interrogado, depois traído e preso, e tudo culmina no seu julgamento, onde ele é condenado por blasfêmia. Durante o julgamento, o sumo sacerdote faz a pergunta definitiva, a pergunta que coloca todo o mistério em jogo na frente de todos. E a resposta de Jesus é simples e direta: eu sou. Essa afirmação sela o seu destino. O ponto crucial é justamente esse. Ele é condenado por assumir a identidade exata que o Evangelho declarou na sua primeira linha. A história fecha um ciclo aqui, de uma forma bem trágica. Isso nos leva ao clímax de toda a história, um clímax cheio de paradoxos, onde a resposta final para o mistério vai ser revelada da maneira mais inesperada possível. Olha só que ironia. Na cruz, a acusação oficial contra ele, pregada para todo mundo ver, era o Rei dos Judeus. Sua identidade proclamada pelos seus próprios executores. E é neste exato momento, o ponto de maior fraqueza, de humilhação e de aparente fracasso, quando Jesus dá seu último suspiro, que o mistério finalmente é resolvido.
E a declaração não vem de um seguidor, mas de um soldado romano, um estrangeiro que participou da execução. Ao ver a forma como Jesus morreu, ele declara: na verdade, este homem era filho de Deus. É um testemunho final absolutamente chocante. A ressurreição, então, vem como a confirmação de tudo. O túmulo vazio e a mensagem de que ele não estava mais ali validam a declaração do centurião e a identidade de Jesus como um tipo de Messias totalmente diferente do esperado. E assim, o Evangelho de Marcos termina comissionando os seguidores a proclamar essa boa nova e deixando para nós a reflexão sobre o significado completo desta história e sua resposta tão paradoxal.